Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, cooking up dope in the crock pot. We came from. Começar a gravação. Pronto, tá gravando. Eu tô tendo retorno de alguém. Eu tô escutando o barulho, acho que pode ser a minha voz, eu não sei, voltando aqui. Usa fone de ouvido, é melhor. Sim, alguém tá na caixa de som. Então vamos lá. Deixa eu botar pra compartilhar a tela aqui. Ver se vocês vão conseguir enxergar aqui bonitinho. Estão conseguindo enxergar aí? Tá. Tá muito pequeno aqui. Clica nela. Clica nela que ela normalmente deve aparecer. Clica na minha imagem 2 vezes, se estiver no computador e tudo, que você consegue fazer ela aumentar. E no canto direito tem aqui, ó. Aqui no cantinho tem a setinha pra você botar em tela cheia. Pra mim vai bugar porque, né, sou eu que tô compartilhando. Conseguiram ir? Estão vendo? Não? Beleza. Um confirmou. Faltam os outros. Eu vou diminuir aqui porque pra mim não tem por que ter isso grande. Mais alguém terminou? Tem um pouquinho, alguns grupinhos, alguém saiu. Tá, pelo visto. Tá Merlin, né? Beleza, Merlin, consegui. beleza. Jairton e o Chris, né? O Ari. Ari que nem o Ari do do grupo lá que eu esqueci o nome agora. Show, né? Muito bom. Pois bem, vamos lá. Ah, só podia ser. Só aquele Discord, se não tiver um nick de jogo, não é da Discord. Bem, parece que a Fabrícia ela desistiu, né? Mas vamos que vamos. Se ela quiser, ela já tá na chamada, é só ela entrar aqui e aceitar. Então vamos com vocês mesmo. Como eu falei, eu tinha começado com. Eu tinha zerado a conta aqui os 10 mil, né? Que são o que a gente já começa. Porém, eu acabei de fazer um lance assim. Depois que eu zerei tudo, eu falei, vamos ver se minha análise tá boa, sem nada pra ajudar, né? E eu fiz o lance e acabou que eu ganhei, né? E acabei dobrando o valor um pouquinho, né? Pode ver aqui até no históricozinho. Botei aqui e acabei dobrando ele ali. Isso aqui eu joguei pra zerar. Aí depois eu vendi aqui só pra poder tirar um pouco lá. Eu tinha feito 2 lances e assim foi. Então, vocês têm algum conhecimento, ou bem básico, ou nenhum? Nossa, que bosta foi essa aqui? Só podia ser o ATC mesmo. Hein? Vocês têm algum conhecimento, alguma noção? Nenhum. Nenhuma, nenhuma? Nada, nada. Show. Mas já conhece alguma coisa, Merlin? Assim, Forex é muito bom, mas eu não consigo trabalhar mais com Forex. Eu acho que, sei lá, o fato de ter que ter muita paciência, pra mim, já acabou. Ainda mais agora com as estratégias novas que eu fiz, tipo, eu não consigo mais ficar em Forex. Assim, eu de vez em quando eu tenho faço mais análises e faço uns lances lá, né? Mas não é nada muito, ó, não. Então, mas é muito raro eu utilizar. Eu utilizo mais as opções, né? E mais os digital, né? O digital é a opção que eu mais trabalho e um pouco com as criptozinhas, né? De vez em quando eu mexo nas criptos quando eu vejo que tá tendo uma movimentação boa, né? Que nem quando teve a questão do Zcash lá, que em 26 minutos ele teve um aumento brusco lá,
e eu aproveitei isso e consegui tirar um lucrozinho em cima. Então vamos lá. No caso, como vai funcionar aqui? Tá, o pessoal fala muito do grupo, meu Deus do céu. Então, como eu vou explicar pra vocês, então bem do básicozinho, assim, bem aquele início, tipo, tô aprendendo agora e vamos lá. Então, eu gosto de usar e indico a utilização do IQ Option, por quê? Porque mesmo ele tendo as mesmas funções de todas as outras, como a Olimp, a MetaTrader, entre vários outros aí, né, todas as outras corretoras, eu gosto para quem está começando, eu gosto da Aiki, por quê? Porque a Aiki ela traz uma gama de opções e de facilidade de utilizar elas que nas outras não tem, né? Você tem um pouco mais de trabalho para utilizar elas, né? Tá bonito, mas nem tanto. Esse OTC é uma bosta, né? Olha isso. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha essa distância aqui, cara. Olha isso. Sério, OTC é um negócio muito louco. Por isso que é arriscado jogar em OTC, cara. Operar em OTC é arriscado por isso. Olha isso, olha aqui, olha aqui. E pior aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Se eu jogasse aqui, ó, eu poderia ter ganho aqui. Porém, não tava nada muito certo. A única certeza aqui é que tinha um martelo. Mas só isso. Mas esse martelo aqui não ia me ajudar muito. Até porque ele aqui manteve uma... Manteve... Deixa eu ver aqui se manteve. Pior que não. Na verdade tá muito aleatório. Esse horário é uma bosta mesmo pra OTC. Vamos lá. Caraca, dá vontade de banir esse grupo, sair desse grupo só porque falam muito. Meu Deus do céu, eu fico pensando que estão falando comigo. Vamos lá. Então, vamos conhecer primeiro a parte mais importante, que é as nossas velas. Assim, normalmente quando vocês entram no Aiki de vocês aí, vocês vão, assim como em todos os outros, as outras corretoras, vocês vão ver esse gráfico lindo aqui, né? Esse gráfico de linhas que é bom, ao mesmo tempo não, né? Vai de gosto de cada um. Eu gosto de trabalhar com as velas japonesas. O grupo é bom, porém só fala pra caramba, né? Tirando essa parte que fala muito, né? O grupo é bom. Olha na minha tela, ô Fabrício. Você consegue ver aí, ó. Se você clicar na minha fotinha, ó, que nem tá aqui, tô vendo a foto de vocês todos. E você dá dois cliques na minha, você vai ver grande, ó, a minha tela. Aí, daquilo do lado tem essas setinhas, se você clicar você vai ver em tela cheia, você vai ver melhor ainda. Mas eu indico você não ver em tela cheia, no máximo você maximiza assim a janela para você ficar bem grande, porque dá pra você digitar e já que você tá sem microfone. Eu vou tirar daqui senão dá ruim. Deixa eu botar. Ai meu Deus. Pronto. Vamos lá, no caso ele tava falando do gráfico ali que ele falou ali, ele só tava falando mesmo sobre o gráfico que eu tava mostrando aqui do Aiki. Então vamos lá, eu tô aqui com o gráfico de linhas, né? Uma coisa que nem eu falei pra vocês, que eu gosto do Aiki. Opa. Que eu gosto do Aiki. Por quê? Pela facilidade de você achar tudo e de você utilizar tudo. Um exemplo prático disso é aqui. Nós estamos com o gráfico de linhas. Eu não gosto desse tipo de gráfico diário, quer dizer, nem o de linhas, né? Não muda muita coisa os dois, mas eu não consigo trabalhar em cima deles, até porque a gente não tem tanta precisão com relação a máxima, a mínima da moeda, nem nada, e fora que ela trabalha por segundo. Então, cada segundo ela vai alterando aqui pra gente e a gente não tem como alterar isso, né? Esse intervalo de tempo dele de mudança por segundos eu acho muito mais difícil de você trabalhar, ainda mais para quem está começando. Então por isso eu indico utilizar as velas japonesas, né? Basta eu clicar aqui em gráficos e selecionar as velas. Pode ver que ela está mostrando minhas velas aqui. Ele automaticamente, se vocês olharem aqui, ele alterou para mim pro meu intervalo de tempo em 5 segundos, né? O tempo que você vai colocar vai ser definido mais pelo tipo de estratégia que você vai usar, pelo tipo de trade que você vai estar fazendo e tudo mais. Eu
Se você for daqueles traders que gostam de trabalhar com mais segurança, né? Se vocês gostam de trabalhar com mais segurança, você normalmente vai dar um pouquinho mais de tempo aí para você poder analisar tudo, né? Tem gente que trabalha aí com 5, 10 minutos aí. Eu já trabalhei muito com 5 minutos, porém eu atualmente estou preferindo utilizar o 1 minuto, mesmo que 1 minuto ele seja mais utilizado para day trading, é, eu ainda prefiro o de 1 minuto, né? Mesmo que eu não utilize day trade. Então vamos explicar um pouquinho como funcionam as velas. Se vocês forem reparar, vou até aproximar aqui, todas as velas elas são separadas em duas cores, né? Temos as velas verdes e as velas vermelhas. Oi? Pô, cara, eu gosto do EURUSD em 1 minuto. Eu utilizo muito e dá certo, dá certo. Depende também da estratégia que você está utilizando e de quais indicadores você está usando, né? E como você configurou eles. Então vamos lá. As suas velas verdes, elas apresentam para você um aumento, né, uma alta nos preços. Se vocês repararem, toda vez que eu mexo o mouse sobre, sobre aqui o gráfico, vocês podem reparar aqui no canto direito, ó, que ele mostra o valor referente, né, onde é a posição do meu mouse. Então eu sei aqui, ó, que o valor de entrada dele aqui, ó, foi de 1,1777929 lá e a de fechamento dele foi 1,73809. Né? Isso daí é irrelevante para a questão de análise, né? Depende do tipo de análise que você está fazendo, mas isso daí é algo mais para você ver, trabalhar com valores. Você trabalha mais em opções digitais e em operações digitais, algo que a gente não está vendo aqui. Eu só gosto de trabalhar com minuto. Então vamos lá. Então o que acontece? Se vocês forem reparar, nós temos nas nossas velas, a gente tem em algumas delas, tá vendo? Uns tracinhos aqui. Esses tracinhos, cada pessoa chama de um jeito, né? Tem gente que chama de sombra, tem gente que chama de vara, tem gente que chama de tudo quanto é nome diferente. Eu gosto de chamar de sombra às vezes não, eu só falo mínima e máxima mesmo, eu não tenho esses negócios. Se o que me dá na telha eu tô falando e é o que importa. Se alguém reclamar, que vai reclamar com o advogado, né? Então, eu gosto de chamar de sombra, né? Mas qual é a função dele? Toda vez que nosso valor, deixa eu até mostrar aqui, ó, que nem aqui, que está começando uma vela nova. Ele teve o início, onde a outra finalizou aqui, ó. Então ele está em tendência de queda, ele está começando a descer aqui. Pode ver que toda vez, ó, vou afastar o mouse, toda vez que ele desce, essa sombra dele aumenta de acordo com até onde ele foi. Ou seja, o que acontece? Essa sombra, ela mostra pra gente o mínimo e o máximo que aquela vela alcançou, ou seja, que o preço alcançou naquele período. No caso aqui a gente está trabalhando com 1 minuto, então naquele período de 1 minuto. Então a gente pode ver aqui que ele começou nesse valor aqui, ele chegou na mínima dele, que foi aqui, ó, pode ver que ele deu entrada ali, se a gente olhar na direita. E vamos contar os últimos 3 números lá, os 3 dígitos aqui no canto direito, ó. Então ele chegou aqui, abriu em 898, a mínima que ele alcançou no valor ali, nesse período de 1 minuto, foi 886. O máximo que ele já alcançou foi aqui em cima, tá vendo aqui em cima, que foi equivalente a 979, porém ele fechou aqui embaixo em 971. O que acontece? Essa parte aqui grande, essa parte grande que a gente chama de corpo, né? É a parte onde realmente o valor alcançou e onde ele começou e onde ele parou, né? As nossas sombras, elas definem até onde ele já chegou, porém ele voltou, né? No caso ele recuou ali, pode ver aqui, ó, vários pontos aqui, ó, ele chegou nesse mínimo, quer dizer, no caso esse máximo dele aqui de queda, esse mínimo aqui, e onde ele finalizou foram esses pontos aqui, ou seja, o corpo é o que importa mais pra gente. A questão da vela, ela é apenas um informativo pra gente. Então o que acontece? Toda vez que a nossa vela representar uma queda, né, que nem essa daqui quando eu estava falando ali,
ela vai sempre ser representada pela cor vermelha. E toda vez que o valor dela for relacionado a uma alta, ele vai ser sempre em verde. Você pode reparar que ele aqui está vermelho, ó, porém ele passou a entrada dele, ele muda para verde. Isso é automático. Quando a entrada, normalmente a entrada ela segue com base, ó, no, nas, na, no fechamento da vela anterior. Como a gente sabe quando é fechamento e quando é entrada? Com base na vela anterior àquela. Um exemplo, essa vela aqui foi de alta, certo? Quer dizer que ela está verde. Isso significa que logo essa parte de baixo aqui foi a entrada dela, já que ela está em alta, quer dizer que ela subiu, né? Então essa foi a entrada dela, o valor inicial, e esse foi o valor final dessa vela. Logo ele fechou nesse valor e logo em seguida, no próximo minuto, ele abriu nesse mesmo valor e aqui ele continuou subindo. Tá vendo? Ele teve uma quedinha aqui, mas voltou a subir, tanto que ele finalizou em cima. Tanto que ele chegou na máxima dele e já ali fechou, ele nem chegou a recuar. Então assim que ele funciona. Então aqui é a mesma coisa, aqui foi o fechamento dele. Logo o outro começou aqui, então esse outro ele fechou mais embaixo. Tá vendo? Pode ver que ele fechou aqui, ó, aqui embaixo, porque ele está em queda. Ao invés dele ser para cima, ele foi para baixo, então ele deixou aqui. Se a gente olhar aqui, a gente vai olhar aqui e vai falar, pô, mas ele aqui não começou seguindo a linha. Isso de vez em quando acontece, isso não é sempre, né? Isso acontece mais quando você trabalha em OTC, né? Se vocês forem reparar aqui nos meus ativos, ele tem aqui, ó, escrito OTC, tá vendo? No caso aqui eu estou no Euro USD, ele tem aqui entre parênteses OTC. O que acontece? Isso aqui é até bom explicar para vocês. O OTC, todos os seus ativos, toda vez que você entrar num ativo durante um final de semana, né, que é quando a bolsa de valores, né, dos países estão fechadas, esses ativos viram ativos em OTC. Uma forma de simplificar isso para não ficar muita informação, podemos dizer que quando ele entra em OTC, ele está apenas em base de especulação. Né? Não tem mais o pessoal da bolsa de valores lá sendo definido, não tem nada sendo definido. Tem gente que acredita até que quando a gente entra em modo OTC, na realidade, a gente está utilizando um gráfico de algum dia desses durante a semana. Tem gente que acredita nisso, né? Tem gente que acredita que na realidade é o mais que parece ser o mais correto, né? Que eles utilizam um sistema que a gente chama de player to player, né? Que seria o quê? Que ele utiliza a geração do gráfico com base no que os usuários, né? No caso nós aqui que estamos com aqui aberto aqui fazendo as operações, ele é como se ele utilizasse com base as nossas opções lá, né, os nossos lançamentos, o resultado das nossas operações, quais opções a gente utilizou lá, se a gente deu call, se a gente deu put, ele com base nisso vai gerando um gráfico. Eu acho bem difícil ser isso, até mesmo porque eles teriam um trabalho com programação muito sinistro para fazer isso, né? Então eu acho bem difícil que isso venha a ser verdade. Eu gosto de acreditar que eles estão trabalhando apenas com como eu falei, né, é como se eles estivessem trabalhando apenas por especulação, né, como se eles tivessem notícias, analisando aquelas notícias e mostrando pra gente aqui com base nessas notícias e com base nos resultados da semana que passou, e ele começa a fazer uma média de como pode ser que esteja a moeda no momento, né, e como ela encaixaria com relação à abertura na segunda-feira. Então seria mais ou menos essa a base do OTC. Por isso que muitas vezes as pessoas acham que é muito arriscado, porque ela não, um ativo em OTC ele não tem uma padronização. Ele normalmente do nada ele pode quebrar e você pode se dar mal. Assim, você pode perder tudo simplesmente de uma hora para outra. Muito mais do que você estando com o ativo com as bolsas de valores abertas lá fazendo as operações. Então sempre tenham cuidado. Que nem eu vou trabalhar o OTC aqui para mostrar para vocês utilizando a conta treino, né? Que aí dá pra gente arriscar e mostrar algumas técnicas nisso para vocês, mas não será o foco em si no momento. Utilizar nem conta real, até mesmo porque eu vou tirar um dia para mostrar com os ativos direitinho, né? Com as bolsas de valores funcionando, até mesmo com análise técnica de gráficos aqui. Então vamos lá. O que acontece? A gente entendeu como funcionam
as velas, né? Todas as velas vermelhas representam uma baixa no valor e as verdes um aumento. Então, com base nisso, a gente consegue já passar a ler melhor o desse gráfico coloridozinho aqui, né? Então eu sei que aqui ele subiu, aqui ele teve até uma quedinha, mas ele subiu de novo, aí aquele que voltou a cair, aquele subiu e assim vai. A gente consegue analisar apenas pelas cores, né? Que facilita a gente, até mesmo porque seria muito mais trabalhoso a gente verificar onde começou, onde terminou, de acordo com a tendência que a gente está no momento. Não sei qual é o idioma que vocês estão utilizando no Aiki de vocês ou em qualquer outra corretora. No caso aqui eu estou com ele em português. Em português, no caso aqui a gente tem o acima e o abaixo, né, que são as opções que a gente tem de entrada aí. No caso, o acima é o famoso call, né, e o abaixo é o famoso put. Quando vocês entram em grupo de sinais ou qualquer coisa, qualquer grupo do tipo, né, que fica se reúne várias pessoas para que fazem as análises técnicas e fala, gente, vamos entrar agora, entra agora, dá put, dá call, entra agora, tipo, agora vai cair, aí o pessoal fala, vai lá, todo mundo dá put, entendeu? O pessoal ajuda pro pessoal, para todo mundo estar ganhando, né? Tem gente que acaba perdendo, né, essas coisas, mas são ocasiões, às vezes é uma hora que entrou errado, né? Às vezes entrou um pouquinho mais tarde, né? Tem muitas desses acontecimentos. Então, a gente não precisa se preocupar tanto com isso, mas é importante saber o que é call, o que é put, né? Pelo fato de que às vezes, dependendo do grupo que você tiver, eles vão falar call e put, não acima ou para cima ou abaixo para baixo. Vou até botar aqui digitado para vocês aqui. No caso seria call seria igual a acima ou para cima e put igual a abaixo ou para baixo. Seria isso. Normalmente os dois representados da mesma forma pelas cores das velas. No caso, cima igual a sempre verde e baixo igual a sempre vermelho. O que acontece? Toda vez que você dá... Eu vou até botar... Deixa eu ver aqui... Deixa eu botar em 5 minutos aqui. 5 não, vou trabalhar em 1 mesmo, para mostrar para vocês. Um exemplo. Vamos ver que aqui que eu estou olhando esse gráfico aqui, eu não vou nem analisar ele, vou ir no chutômetro mesmo, vou até diminuir o valor aqui. Vou botar 10 dólares aqui de treinamento. Nós estamos com um rendimento aqui para esse ativo de 88%, ou seja, a gente vai estar ganhando 88% em cima do valor de entrada nosso, ou seja, opa, ajudou? Que bom, então vamos que vamos. Então vamos lá. Normalmente os ativos eles te dão uma porcentagem de lucro de acordo com a sua entrada. Nesse caso, essa opção esse ativo que a gente está aqui, né, o Euro USD, o Euro Dólar, ele está me dando nesse momento 88% de rendimento. Ou seja, se eu der uma entrada eu vou dar uma entrada aqui de 10 dólares, eu vou ganhar, se eu ganhar, né, se a minha entrada for correta, né, eu terei um rendimento aí um lucro, né, de 8,80 dólares e 80 cents. O que acontece? Quando você dá uma entrada, isso significa que no valor do momento aqui, ó, que nem aqui tá vendo que tem onde está onde está o valor, ele tem uma bolinha aqui indicando ou seja, e aqui do lado pode ver que está em branco aqui grandão separado o valor. A partir do momento que você dá a entrada em cima desse valor aqui do momento. Então o que acontece? Se eu passar o mouse em cima, você pode ver que ele está mostrando aqui para cima, né, o acima, o nosso call, e está dizendo que se eu clicar aqui, quer dizer que a partir desse valor atual que está ali, ó, que está com 25 ali, tá vendo os décimos ali dele, agora 18 e tudo mais, a partir do momento que eu clico, eu quero dizer, ó, vou até clicar aqui, ó, cliquei em 13. Eu estou querendo dizer para ele que o quê? Que o meu, pode ver que ele marcou aqui, ó, 10 dólares aqui, significa, eu indiquei para ele o quê? Que a partir daqui, né, eu estou dizendo para eles que minha vela, né, o valor do EURUSD, desse ativo, ele vai subir, quer dizer que ele vai crescer. Então,
se ele estiver realmente crescendo, ou seja, se ele subir a passar dessa minha linha aqui, desse valor que eu dei a entrada, eu vou ganhar, eu não vou perder esses $10 e eu vou ganhar um lucro, ó, que nem aqui, ó, subiu. Ele tá batendo, ele vai cair. Isso aqui é certo que ele vai cair. Tem chance dele subir, mas eu acho que. Deixa eu ver aqui. Não, ele deve subir sim, mas eu acho que vai ficar bem pouquinho. Depois eu vou ensinar uma outra coisa pra vocês. Então vamos lá, tá vendo que ele subiu? Se a gente olhar aqui em cima, a gente tem o investimento que eu fiz de $10, o lucro esperado, né, que é os 88% lá que eu tenho, e o lucro após a venda, no caso aqui, quando a gente pode vender o nosso ativo. No caso, não posso vender o nosso ativo, não posso. Ó, o tempo acabou, eu vou explicar sobre o tempo de expiração. Eu tive, ó, mais 8,80, ou seja, eu não perdi meus 10 e ganhei os 88% em cima da minha entrada. Porque, ó, pode ver que ele finalizou, ó, em 4,144. O meu eu tinha dado entrada, ó, em 4,113, ou seja, eu indiquei que ele iria subir, ele realmente subiu, o meu tempo de opção de entrada acabou e eu ganhei, né? Se tivesse sido abaixo, seria a mesma coisa. Vou mostrar aqui para baixo. Ah, entrou junto aí, Jairton? Entrou junto ou quando eu dei a entrada ou entrou depois? Se você foi junto quando eu dei a entrada, é, deu sorte, hein? Porque eu nem analisei nada não, nem imaginava que ele ia subir, só pra demonstração, hein? Então é isso aí. Então vamos lá, então o que acontece? Quando eu jogo pra baixo é a mesma coisa, eu tô querendo dizer que o meu valor, com base naquele que eu dei a entrada, né, no caso aqui eu vou dar o put, quer dizer que o valor vai ser abaixo do que eu dei a entrada, né? Opa. De queda. Cara, olha, na realidade, assim, a tendência dele, deixa eu ver aqui, na realidade ele tá numa resistência, cara. Ó, ele tá em resistência. Não tá nem. Ele vai subir de novo, ele ainda aqui. Ele tá em resistência. Ó, tá vendo? Ele vai subir de novo. Se eu jogasse cal aqui, eu já teria perdido. Se eu dar esse put aqui, eu teria perdido. Tá vendo? Tá em alta. Ele tava aqui na linha de resistência dele. Eu vou explicar pra vocês como funciona a resistência e tudo mais. É? Tem alguém falando. Jeff. Aceita o pedido de amizade. Voltando. Vamos lá, o que acontece? Então, quando eu dou o put, ele vai ser a mesma coisa. Estou dizendo que o valor vai sair abaixo do que eu indiquei, né? Então quer dizer que se isso acontecer, eu não vou perder o meu valor, porém eu vou ganhar aqui eu vou ganhar o meu lucro, o meu rendimento. Tanto que se eu vou aqui, vamos dizer que eu acho que ele vai acabar caindo aqui. Eu vou jogar pra cima aqui, ó. Só pra perder, pra vocês terem uma noção de como funciona. Vai logo. Desce, vai, desce. Vou ter que dar outra entrada só pra isso. Ó, ele tá na resistência. Ai. Vai, desce. Isso, não, volta, desce. Ah, sério que eu fiz certo aí, gente. Eu acho que eu não vou conseguir errar não, hein, pelo que parece. Ai. Caraca. Me adiciona, cara. Ah, acabou que eu ganhei, tá vendo? Me deu a notificação aqui, acabou que eu ganhei, gente. Eu acho que eu vou ter que apelar pra poder errar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele. Se ele já me aceitou. Ah, aceitou. Pronto, deixa eu ver se ele atende.
Qual dele? Esse aqui? É. Aí, bem-vindo, Jeff. Vamos lá. Vamos voltar. Então eu acabei ganhando aqui de novo, né? Que vocês viram. Eu não queria, porque ele tá numa resistência aqui. Por azar meu, ele conseguiu cair. Eu acho que ele. Ó, ele tá. Ele aqui vai voltar a subir de novo, tá? Vai voltar a subir de novo. Vou tentar jogar uma queda aqui. Vou dar um put. Quero perder pra mostrar pra vocês como ele funciona, mas tá difícil. Né? Parece que. Eu acho que agora vai. Ou não, né? Sobe, vai, sobe de novo. Tá, vou fazer assim, vou dar uma entrada aqui pra cima, outra pra baixo. O que ficar foi. É legal se ele ficar entre os dois, algum dos dois. Aí fica sacanagem, né? Tá, vai, terminando. Vou explicar pra vocês o horário de compra e o horário de. O limite de expiração. Deixa eu só ter essa perda aqui. Ah, tá, botei a perda, viu? Tinha acertado. Botei a segunda só pra garantir, né? A segunda entrada, mas deu certo. Tanto que de todo o meu investimento só vou perder $1,20 porque eu investi 10, eu investi 20, né? Dei entrada em 20, vou ganhar 8 de 1, 8,80 de 1, então praticamente eu vou perder só. Eu não vou perder tanto, vai. 5, 4, 3, 2, 1, acabou. Beleza, tive um prejuízo de apenas 1,20. Beleza, o que acontece? Quando você tem um prejuízo, você, no caso aqui, o meu prejuízo foi de 1,20 porque eu fiz uma entrada, fiz duas entradas, uma que eu ganhei e uma que eu perdi. Quando você só joga uma entrada, viu? Não falei que ele ia subir, ó? Eu falei lá, ó. Quando eu faço uma entrada apenas e eu perco, o meu prejuízo é de exatamente o valor que eu investi. Você não perde nada além do valor que você investiu, né? Então, se eu tivesse investido só jogado os $10 ali, eu teria perdido os $10. Então é assim que funciona. O que seria esse tempo, esse prazo de compra nosso aqui? Essa linha ela define o tempo que você tem para comprar com base nessas velas que você está analisando agora. Um exemplo, ó, essa vela aqui vai fechar, vamos aí, vai começar a outra. Ó, começou a outra. Ó, essa daqui já está dizendo para mim para baixo. E nessa vela aqui, ó, pode ver que ela já está na linha do meu tempo, do meu prazo de compra. Pode ver que aqui em cima tem aqui, ó, horário de compra. Se esse tempo acabar, você tem esse prazo para você comprar para que nesse tempo limite aqui, ou seja, 1 minuto depois, você venha a obter seu lucro ou prejuízo com base no cálculo que você fez. Que nem aqui eu acho que ele vai acabar subindo mais, ó. Não consegui, acabou que eu cliquei muito demorado, não consegui. Então o que acontece? Como passou o tempo, ó, pode ver que ele deu erro pra mim e ele vai contar mais 1 minuto de novo para eu comprar. Porém, daqui a 1 minuto eu vou poder comprar, tenho 1 minuto para comprar de novo, para depois de 1 minuto ele finalizar para mim para eu poder ter o meu lucro ou prejuízo. Então você seguia por essas linhas. Sendo que tem tipos de operações que você faz, dependendo da estratégia que você utiliza, que você pode aumentar essa distância, esse tempo que você tem. Por exemplo, aqui em tempo, no canto direito, você consegue definir quando vai terminar a sua entrada. Ou seja, no caso aqui, ó, a gente está em 5 para as 6 aqui, e então em 4 para as 6 ele finalizaria para mim. No caso, se eu quiser aumentar, ó, aumentei 1 minuto, então meu prazo de compra aumentou, eu tenho 2 minutos para comprar, porque depois que passar esses 2 minutos, ele vai simplesmente finalizar a minha entrada e eu vou saber se eu tive lucro ou prejuízo com base nisso. Você pode aumentar isso até, se não me engano, uma semana, eu acho. No caso aqui, deixa eu ver, no caso, como a gente está em OTC é menos. No caso aqui tem até OTC, a gente tem quase 1 hora, tem uns 40 minutos aí mais ou menos, né? Então a gente consegue fazer esse tô falando aqui. Tá, aceito o pedido de amizade para eu chamar, né? Tá.
Quanta mensagem, quanta mensagem. Pronto, vamos lá. Então, a gente consegue ter esse controle vai de acordo, claro, com a sua estratégia. Se a sua estratégia depende dele terminar o mais rápido possível, beleza. Se você for ver que você tem chance de você perder se você for no próximo minuto, então você vai lá, aumenta o tempo de acordo com o que você acha necessário e dá a entrada, né, com base na sua estratégia. Esse é apenas um dos exemplos. Dá 2 cliques na minha janela. Dá 2 cliques na minha janela que ela vai ficar grande. Só dá 2 cliques nela. Vê se foi. Deixa eu ver se o do Wesley já foi. Não, ele ainda não aceitou. Tá, enquanto ele aceita lá, vamos lá. Então, o valor, gente, isso aqui é importante porque em dólar o mínimo que a gente pode investir é $1. Assim como em real a gente só pode investir no mínimo R$2. Esse é o mínimo que a gente tem de entrada para a gente poder fazer nossas operações. Né? Claro, se você conseguir investir mais, melhor ainda. Deixa eu ver se ele já aceitou. Não, ainda não. Eu botei qual... Foi lá que eu botei, né? Aqui como... Pá. Opa. Não, sim, porém o link do Telegram que tá lá é do grupo. Daqui dá pra cá, eu preciso que a pessoa me aceite como amigo pra eu conseguir chamar aqui. Ah, agora foi. Pronto, mais um. Falta só ele aceitar aí. Tá entrando e... Foi. Pronto. Vamos lá, vamos voltar. Eu tô me escutando, tá com retorno aí, hein? Então vamos voltar aqui como estava. Então eu vou voltar para 10 aqui, né, para a entrada, sendo que isso é indiferente no momento. Então a gente já sabe como funciona nosso call e o nosso put. Né, e como funciona a questão do lucro e prejuízo em cima dos nossos entradas aqui, das nossas operações. Nós temos facilitadores de vida, né? Eu gosto de chamar de facilitadores de vida, né? Porque imagina, você olhar um gráfico desse aqui, imaginar e criar linhas e coisas para você poder chegar a um resultado é bem complicado. Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui até tem os exemplos que eu queria até mostrar para vocês, ó. Deixa eu ver aqui, cadê? Deixa eu ver. Aqui não. Deixa eu ver. Nossa, essa bosta de... Opa. Aqui. Também não. Tem aqui, mas é bem levinha, mas eu vou mostrar pra vocês. Vocês conhecem a questão... Vocês já ouviram falar, pelo menos, sobre a linha de resistência e linha de suporte, certo? O que é a linha de resistência e linha de suporte? São linhas que a gente traça de acordo com o nosso gráfico para a gente saber, né, aonde vamos dizer que é como se fosse um teto e um chão, um limite que esse nosso gráfico está chegando. Né? Um exemplo, aqui eu vou tentar traçar algumas. Aqui, deixa eu botar um aqui, só para vocês terem noção de mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Temos uma linha de resistência aqui, quer dizer, uma linha de suporte aqui, temos uma
Deixa eu ver onde tá a linha de... Ó, a linha de resistência dele tá batendo aqui, ó. Ó, pode ver que ele tá chegando nesse limite e voltando. Isso daqui é só uns exemplos rápidos, mas depois eu vou explicar melhor pra vocês como funciona isso. E como também se identificar isso pra vocês poderem fazer a separação aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. O que que acontece? Essas linhas, elas nos ajudam a saber como está andando o nosso gráfico. Essas linhas de resistência e suporte, elas nos dão um apoio para a gente saber se o nosso gráfico, né, os preços do nosso ativo, se ele vai crescer ou se ele vai diminuir, né? Se ele vai entrar em alta ou se ele vai cair. Né? Essas linhas, elas nos ajudam a criar esse limite, esse teto, essa base, né, desses ativos, para a gente poder ter uma fácil compreensão e análise desse ativo, para a gente saber a hora de entrar e a hora que a gente deve se segurar um pouquinho mais e aguardar algum sinal para a gente poder fazer essa entrada. Né? Normalmente, elas nos servem de apoio. Um exemplo, aqui vocês podem ver que ele daqui tocou na linha de resistência e subiu. Aqui pode ver que nesses dois pontos aqui, ó, deixa eu até descer um pouquinho mais aqui, ó, pode ver que ele tocou na linha de resistência e ela desceu novamente. Então, essa aqui é uma forma de a gente analisar como ele funciona. No caso aqui ele está bem neutro, tá vendo? Ele está uma tendência neutra, né? Ele está começando aqui por enquanto, uma tendência neutra, pode ser que ele volte a cair, ó, pode ver que aqui, ó, ele subiu, aí depois ele caiu de novo, aí aqui pode ser que ele suba ou caia de novo. Estou achando aqui que é mais provável dele subir mais um pouquinho ainda, né? Então, o que acontece? Com essas linhas, a gente consegue ter uma noção e fazer a utilização de algumas estratégias para a gente poder identificar a hora que ele vai subir e a hora que ele vai cair. Essas linhas servem para a gente ter essa noção e até mesmo para a gente se guiar com relação a quando a gente vai dar uma entrada. Um exemplo, eu vou esperar ele tocar aqui. Se ele tocar nessa minha resistência, eu vou dar a call para ele. Né? Vamos ver, ó, ele está quase. Pode ver que a sombra dele ali, ó, ele está quase lá. Vamos ver se ele vai chegar a encostar. Ó, encostou, demorei um pouquinho, mas dei minha call. Né? Ó, ele caiu de novo. No caso aqui parece que ele vai cair direto, ou seja, ele vai quebrar aqui. Ou não, né? No caso, isso porque eu só tracei uma linha simples aqui. Ó, vamos ver, eu poderia até ganhar se eu jogasse um pouquinho mais. Lembra que eu fiz a operação em apenas em 1 minuto, pode ver que eu não alterei nada de tempo, pode ver, ó, vai terminar 1 minuto, depois ele vai terminar o prazo de compra, ele vai terminar a linha de expiração aqui, da minha entrada. No caso aqui, essa aqui vai ser uma perda, provavelmente, ou não, ó. Ó, vamos ver. 20 segundos. Será que eu vou aguentar? Será? Ó, tá resistindo isso aí, hein? Sobe, vai. Sobe. Vai. Mais um pouco, vai, mais um pouco. Ó, subiu, voltou. Eita! Ele vai cair mesmo. Tem nem como segurar. Ó, perdi aqui, né? Porque, claro, eu não fiz uma análise aqui, eu só mostrei uma linha para ter um exemplo para vocês. Lá, que nem lembra que eu falei que se eu só perdesse, eu perderia o valor que eu investia lá. Pode ver que exatamente eu perdi isso. Perdi os 10 que eu dei de entrada. Então, tá vendo? Ele tá caindo. Então, essas linhas eu já posso mudar e alterar de acordo com as tendências que eu tô vendo aqui. No caso aqui, ele vai começar uma tendência de queda aqui. Vamos entender isso mais à frente. Então o que acontece? Nós temos essas linhas para nos guiar e ter uma fácil compreensão de quando ela pode quebrar, né? Quando a gente fala quebrar, é um exemplo, é o que seria quebrar. Vamos dizer que a gente esteja com um valor sempre subindo. Chega uma hora que do nada o valor cai muito, né? Que nem esse exemplo aqui. Deixa eu ver aqui um exemplo muito bom aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Podemos utilizar aqui, ó. Aqui ele tem até um olho esquerdo aqui, ó, representando isso. Ó, aqui ele tava com uma breve, aqui ele teve uma quedinha básica, mas ele tava em alta aqui ainda. Logo em seguida, ó, ele deu um sinal pra gente aqui com o olho esquerdo, que eu vou explicar pra vocês o que é um olho esquerdo,
né? Esse aqui seria o nosso pin bar. Ó, ele deu no olho esquerdo aqui, que indica que esse olho esquerdo aqui são os dois critérios, a formação de dois critérios que quando ele aparece a gente já sabe que a nossa tendência vai inverter. Tanto que ele estava em alta, ele indicou que ia estar em queda. Pode ver que ele abateu aqui, ó, a minha resistência, e logo daqui, ó, ele começou a cair. Entendeu? Então essa é uma forma que a gente tem de reconhecer. Então, pode ver que aqui ele foi, aqui ele também mostrou para mim que ele também voltaria a subir de novo. Então temos algumas leituras que a gente faz para poder identificar isso. Então, aqui ele fez a mesma coisa, que ele chegou a quebrar um pouco, mas ele já está voltando, já está se recompondo de novo. Ou não, né? No caso ele ainda aqui está em queda ainda, mas tem chance dele subir de novo, porque a gente está em OTC e OTC tudo é possível, né? Como eu falei, porque nada é constante, né, em operações em OTC. Então o que acontece? Nós temos essas linhas de tendência, né? Temos as linhas ascendentes e as descendentes, além dessas neutras. As neutras foi como eu falei, são aquelas que permanecem sempre numa queda e uma descida deles, um aumento e uma descida do preço constante dentro desse máximo e mínimo que a gente tem das nossas linhas de resistência e suporte. Quando ele não está assim, por exemplo, ele aqui está em queda, ou seja, a nossa linha de suporte e resistência são outras. Quer ver um exemplo? Vou tirar essas linhas aqui, mostrar para vocês um exemplo de, ó, aqui ele está em queda, eu posso até botar aqui, ó, botar aqui. Essa daqui seria, eu posso utilizar como se fosse a minha linha de resistência, né? E aqui a minha linha de suporte. Podemos ver, ó, que o máximo que ele chegou foi aqui. Opa, aqui. Ele começou a cair aqui, ele chegou aqui. Ou seja, eu tenho com a minha linha de resistência e queda, eu tenho uma informação para mim de que ele está em uma tendência de baixa. Pode ver que ele está seguindo sempre um padrão, ó, caindo. Mesmo que ele esteja subindo, aumentando e voltando valores, ó, ele está em tendência de queda. E essas minhas linhas, como eu falei, elas podem servir de guias para eu poder dar entradas dentro apenas utilizando essas linhas de resistência e suporte, que eu vou mostrar para vocês como a gente pode utilizar de forma mais prática para vocês começarem a treinar e tudo, antes de finalizar aqui. Então, essa daqui seria uma tendência de queda. Esse daqui, que é o contrário aqui, ó, um exemplozinho, seria uma tendência de alta. Seria a mesma coisa, né? Porém, indicando que ela estaria ascendendo, ela estaria o preço subindo ali pra gente. Então, com isso a gente consegue ter essas análises. E essa parte entre as duas, né, que eu mostrei ali, entre as duas linhas, a gente chama normalmente, né, depende das empresas, mas normalmente a gente chama de túnel de tendência, né? Ali normalmente é onde vai ficar passando a nossos valores, alterando pra gente. O túnel, o corredor, né? Tem gente que chama de corredor. Eu gosto de chamar até mais de corredor do que de túnel, né? Que ajuda a gente a fazer essa análise que eu mostrei pra vocês. Nós temos também uma dica que é boa até vocês anotarem aí, para vocês saberem quando tá em tendência quando uma grande alta está em tendência de queda, né? Quando a gente tem uma tendência de seguidas de alta, deixa eu ver se tem alguma seguida de alta aqui boa, que eu acho que vai ser difícil no OTC. Deixa eu ver aqui. Não tem aqui, deixa eu ver. Opa. Em OTC é uma bosta pra achar isso, pra dar exemplo pra vocês. Tá, mas deixa eu ver. Vou usar com base nesse daqui, não é o exemplo correto, mas dá pra vocês terem uma noção. A gente pode ver aqui que ele teve uma resistência, porém ele voltou a dar uma subidinha. Nós temos uma coisa que a gente chama de 3 corvos negros. O que seriam os 3 corvos negros? Quando a gente está numa tendência de alta, né, quando o nosso preço está subindo muito, né, um exemplo aqui, ó, tendência de alta, a gente vem uma sequência muito alta de verdes, né, de velas verdes, quer dizer que está aumentando muito. Logo em seguida, se você vê que vem 3 velas, né, ele alcança o limite, vem
3 velas vermelhas, ó, que nem aqui, ó, veio 3 velas vermelhas. Tá vendo? Claro que aqui é um exemplo bem baixo porque o OTC não é constante, ó. Ele teve 1, 2, 3 velas vermelhas. Isso já indica pra gente que a gente já pode dar uma entrada de put, né, pra baixo lá. Por quê? Porque essas 3 velas vermelhas seguidas da sequência de verdes significa que a tendência está para queda. Então, logo, se você der essa entrada a partir do seu terceiro lá, você sabe que a tendência dos próximos é ter uma quedinha. Pode ver que aqui ele teve um verde no meio, né? Normalmente vem vários vermelhos também, mas para evitar esse problema, essa ocasião aqui de às vezes de um verde, pode ver que esse verde, se eu tivesse dando entrada bem no começo da quarta aqui, né, por ter esperado os 3 corvos, ele teria dado entrada aqui, eu teria ganho, mas teria chance, ó, de eu perder, né, eu teria prejuízo. Então você às vezes pode dar que eu falei, aumenta de 1 minuto, aumenta para 2 para você ter a certeza. Então você aumenta para 2 minutos, deu o put, né, deu o abaixo aqui, e pode ver que ele ia subir, voltou, e aqui ele caiu mais ainda, ou seja, eu tive mais lucro ainda do que se eu tivesse entrado aqui. Mesmo que aqui eu tivesse ganho por pouco, né, eu teria um lucro maior aqui, se eu tivesse posto 3 até também. Então a gente consegue fazer essas análises de queda utilizando esses 3 corvos. Essa é uma dica que eu dou pra vocês, né? Se vocês estão vendo uma alta assim, do nada vocês veio 3 quedas seguidas, 3 vermelhos, né, que são os 3 corvos, ó, aqui ó, o exemplo, ó, ele tava aqui com uma mini queda, né, uma mini alta, né, um exemplozinho, e ele teve, ó, 1, 2, 3, os 3 corvos aqui, ó, os 3 corvos negros. Logo após ele fazer os 3 corvos negros, ó, a tendência dele foi, ó, cair, ó. Se eu tivesse aqui dado o put, aqui ó, em 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, qualquer um deles eu já tinha ganho, ó. Eu tinha dado a entrada e teria ganho aqui a minha entrada, então eu já teria tirado o meu lucro em cima dessa queda aqui, apenas utilizando a análise dos nossos 3 corvos negros. Então tá aí mais uma dica para vocês, né? Essa dica eles não passam muito para iniciantes elas, mas eu tô passando aí para vocês, então usufruam, né? Aproveitem, testem, utilizem a conta de treinamento para vocês irem na toda mesmo, para vocês perderem o medo de entrar, né? Porque trading, pelo incrível que pareça, ele mexe com o nosso psicológico. Se você não tiver um psicológico bom e preparado, vocês vão perder todo o seu dinheiro, pode ter certeza disso. Às vezes você vai achar que estão indo na toda, estão indo bem, e vocês vão acabar do nada perdendo, né? Porque vocês vão se afobar e vão fazer entradas erradas. Vocês têm que ter calma e sempre fazer essas análises. Mesmo que eu trabalhe com 1 minuto, não é porque eu trabalho com 1 minuto que eu vou ver aqui e vou falar, opa, aqui está dizendo que vai descer, eu vou lá e desço. Não, eu espero ter sinal e ter a certeza de que realmente isso vai acontecer para eu ter o meu ganho. Entendeu? Tanto que ontem eu transformei os 10 mil que eu tinha aqui em 62 mil da conta de treinamento com a técnica nova que eu estou utilizando. E simplesmente eu fiz ela e depois eu parei e zerei para testar outras técnicas. Então a gente consegue. Se vocês utilizarem, vamos dizer que vocês sigam apenas os 3 corvos negros. Vai demorar para vocês fazerem? Vamos dizer que vocês consigam fazer, ó, deixa eu ver aqui, ó. A gente está trabalhando em 1 minuto, certo? Então eu tenho um corvo, vamos ver aqui, 2, 3, ó, alto aqui, 3, ó, alto aqui, ó, 3 aqui, ó, 4, aqui, ó, alta, 5. Só aqui, ó, de meio-dia até, cadê que eu me perdi? Até aqui, né? De meio-dia até as 2, ó, 2 horas eu olhando aqui, eu fiz 5, eu poderia ter feito 5 entradas e ter ganho as 5 entradas. Entendeu? Então, dependendo de como você faz seu gerenciamento de metas e tudo mais, você de repente poderia ter batido sua meta aí, ou se você está usando umas técnicas do sistema Soros, ou seja lá o que for, você teria já com um lucro muito alto, apenas em 2 horas, e você poderia até encerrar por aí, né? Que até indico, né? Tipo, defina uma meta, bateu ela, pare e volte no dia seguinte, bata a sua meta e continue. Então essa é uma dica que a gente tem aí, utilizando apenas o corvo vermelho. Pode ver que a gente consegue, com o corvo vermelho, já dei a dica para vocês aí para fazer a entrada linda aí, para vocês ganharem. Pode ver que aqui, ó, ele teve, ó,
a alta aqui, mas foi uma alta bem baixa, então isso não levaria tanto em consideração pra gente. Porém aqui, ó, a alta, ó, aí teve aqui, ó, 3 corvos vermelhos, ele subiu, caiu, aí ficou na resistência. Se eu tivesse lançado aqui, ó, eu teria ganho, tá vendo? Eu teria entrado e teria ganho. Aí ele ficaria na resistência e esperaria ele mostrar pra mim de novo. Aí ele subiu de novo, aí ele um, deu um pin bar aqui, que indicaria, né? Esse aqui é um indicador, eu vou explicar para vocês depois, indicador de reversão de tendência. Então ele estava tendência de alta, pode ver que ele estava sempre subindo, deu uma breve quebrada aqui, mas ele subiu de novo. E aqui ó, o pin bar indicou para mim que ele ia cair de novo. Aí ele, a tendência dele mudou, ó, mudou para queda, tá descendo direto. Ou seja, isso foi, ó, há meia hora atrás, ou seja, quando a gente começou a falar, ou seja, só nesse começo aqui a gente já teria dado outra entrada e conseguido. Na realidade, se a gente olhar aqui, na realidade essa daqui foi até a entrada que eu fiz que deu certo, né? Foi sem querer. Mas que foi aquela primeira que eu dei e que foi a segunda que eu joguei 2 lá e que compensou. Então, só com essas análises a gente já consegue. Acabou que a minha mini aula tá sendo bem grande, né? Que a gente começou tem quase uma hora, tem 56 minutos, né? Eu pensei que ia durar até menos, mas acabei que eu fiz um negocinho mais completo pra vocês já começarem a fazer os seus treinamentos aí, né? Então vamos lá. Então eu expliquei pra vocês como funciona esse calma aí, deixa eu copiar o link. Pronto. Para vocês como funciona esse corvo aí. E o pin bar, o que seria o pin bar? O pin bar é essa vela aqui. É uma vela normalmente, né, no caso isso daqui não é nem pin bar, isso daqui, desculpa, isso daqui tem vários nomes, eu gosto de chamar de cruz isso daqui, né? O pin bar ele parece uma cruz invertida normalmente. O que é o pin bar? Deixa eu ver se eu tenho um pin bar aqui pra mostrar pra vocês. Eu até tinha, né? Eu até mostrei pra vocês. Cadê ele? Deixa eu achar aqui. Tá, temos um pin bar aqui. Um pin bar bem fajuto aqui. Esse aqui é ótimo. Ó. O que é o pin bar? É quando a vela tem um corpo grande e, seguindo a tendência, a sombra dela, de máxima ou de mínima, é muito grande seguindo a tendência. Ou seja, se ela está em tendência de alta, a máxima dela vai estar muito alta lá e o corpo dele vai estar menor, né? O corpo da minha vela vai estar pequeno, né? Isso indica que após esse pin bar aparecer, a próxima coisa que vai vir é uma queda. A mesma coisa quando ele chega aqui embaixo, ó. Pode ver que aqui embaixo, deixa eu ver se tem um pin bar decente aqui, ó. Tem uma pin barzinha aqui, não é tão boa, essa aqui não indica muito, mas serve como exemplo. Pode ver que pra baixo ele tá, na verdade não, isso aqui tá muito ruim, meu Deus do céu, calma aí, deixa eu ver outra aqui. Uma de baixo aqui, aqui, ó, uma de baixo aqui. Temos uma pin barzinha aqui de baixo, bem fuleira aqui, né? E o ATC é sempre essas bostinhas aqui. E pode ver que eu tive a pin bar. E essa minha pin bar aqui, ó, o corpo para baixo, porque a tendência era de queda, então o mínimo dele, né, no caso seria o máximo dele, é o grande e o corpo pequeno. Isso indica que ele vai subir. Porém, nem sempre quer dizer que ele vai subir. Pode ver aqui, que nem aqui, ele fez uma pin barzinha aqui, ó. Porém, ele continuou subindo. Por quê? Porque nem sempre ele tem essa indicação. Como a gente consegue essa indicação de que o nossa pin bar ele realmente vai dizer pra gente que vai estar se invertendo a tendência? Calma aí, deixa eu botar aqui de novo. Bota aí. Pronto. Alguém falou lá no grupo? Vamos lá. Deixa eu voltar pra cá. Deixa eu ver se já me aceitou. Aí,
Adicionou ainda não. Então vamos voltar. Então, como eu tenho certeza, quais são os dois sinais que me indicam que realmente a tendência vai mudar? Né? Pode ver que ele estava em queda aqui, ó. Olha a queda, o tamanho dessa queda, ó. Ele teve aqui, ó, um pin bar, aqui, ó, perfeito. Na realidade, nem tão perfeito, né? Foi bem fraco, na realidade, mas ele mostrou pra gente que estava em queda, ó, começou a cair, a cair, a cair, a cair. E aqui, ó, ele fez um pin bar e reverteu. Né? Ele agora, ó, ele subiu. Como eu faço a identificação? Ah, mas vi que não posso estar para no celular. Vamos lá. O que acontece? Como a gente tem a certeza de que que esse pin bar vai estar nos dizendo que realmente vai subir para a gente poder dar nosso call aqui, né? Para a gente poder dizer que ele vai subir ali e a gente pegar o nosso lucro. Por causa de dois simples fatores. Primeiro, a formação desse pin bar, né? A vela, né? A sombra seguindo a tendência de queda, então a vela grande para baixo, e o corpo seguindo uma simples regra, que é essa aqui, ó. Tá vendo, ó? O corpo dela, a parte, a entrada e o fechamento dela, seguindo simplesmente, estando dentro do corpo, né, dentro do corpo da, da vela anterior. Pode ver que aqui, ó, ele está seguindo, ó, dentro do corpo, ó, a entrada dele, e aqui a outra ainda estava dentro. Ou seja, estava seguindo a sombra dessa da esquerda aqui, sempre da esquerda. Então isso significa o quê? Que ele falou pra gente que, que, que ele vai realmente mudar. Como a gente identifica isso? Qual é o nome que se chama isso? Lembra que eu falei do olho esquerdo? É isso. Porque assim, ó, você chegou aqui, viu que ele bateu aqui certinho, tá dentro, o corpo tá dentro do corpo da vela anterior, significa que a tendência é certa de que vai inverter. Então, você que estava em queda, ele mudou para alta, ó. Ele continuou indo para alta e depois aqui ele fez umas alterações normais. E naquele outro exemplo lá que eu fiz, cadê aquele outro exemplo que eu tinha achado aqui? Essa outra pimbar aqui de queda. Pode ver que foi a mesma coisa, ó. Ele apontou na tendência de alta, né? Claro que foi uma tendência de alta bem baixa, mas foi uma tendência, né, bem curta. Aí pode ver ó, que ele estava dentro, ó. Aqui, ó. Fechou aqui, ó, corpo dentro e dentro do nosso da esquerda aqui, ou seja, ele fechou o nosso pin bar como na sombra, né, que a gente diz aí, da vela anterior, ou seja, com o olho esquerdo aí. Ou seja, a gente tem o olho esquerdo aqui que mostrou para mim, ó, a tendência de queda, que quer dizer que inverteu essa tendência. Então daí eu já sei que a tendência inverteu e eu já poderia ter dado aqui no caso um put, né, para eu poder tirar o meu lucro aqui em cima. Então esse é mais outro exemplo que a gente tem aí para análise das nossas velas, para a gente conseguir dar as entradas aí de forma correta e sem medo, né? Se você tiver medo, vai utilizando a conta de treinamento até você perder esse medo aí, até você ter a confiança para isso. Eu vou mostrar para vocês um negocinho que eu curto, que eu acho muito legal, né, que para iniciante é maravilhoso e para quem tem paciência, né, para vocês que são iniciantes, vocês vão ter que ter paciência, né, não adianta, porque vocês não conhecem muitas técnicas, então para vocês saírem e nem muitas, você não sabe fazer muitas análises para vocês poderem sair dando várias entradas em poucos minutos, né, mas então, você conseguir descobrir esses sinais, porém tem uns sinais que a gente conhece, que a gente consegue, uma técnica que a gente consegue utilizar para vocês darem a entrada corretamente sempre. Claro que ela é a longo prazo, você não vai conseguir fazer em 1 hora, 2, 3. Desculpa aí. No caso, vai depender de sorte. Pode ser que seja, pode ser que sim, como pode ser que com certeza não. O nome dessa técnica que eu vou mostrar para vocês se chama, é um padrão, né? Utilizando os indicadores, que esse padrão se chama padrão arco-íris, né? Para a única menina que tem no grupo aqui que está aprendendo aí, perfeita, é o arco-íris. Como funciona esse padrão arco-íris?
Nas corretoras, não falei que a gripe ia me pegar junto com a rinite? É, nas corretoras a gente tem indicadores, né, que servem para nos ajudar com cálculos matemáticos a achar sinais de que a tendência vai mudar ou de que vai ter uma queda ou uma alta para a gente poder fazer dar nossas entradas. Ai meu Deus, isso é rinite, né? Nem gripe. Pra dar muito espirro assim. Então o que acontece? Nós vamos utilizar para fazer esse padrão arco-íris o. Droga. A gente vai utilizar um indicador MA, que seriam as médias móveis, né? Que são indicadores. Ai meu Deus. Que são as médias móveis? São indicadores de tendência com base em cálculos matemáticos, né? Que a gente fazer na mão seria um horror e ele já faz isso pra gente automático com base nas velas que nós vemos, né? Então, nós temos alguns tipos. Deixa eu até mostrar aqui, ó. Nós temos o tipo, as médias móveis simples, temos as médias móveis exponenciais, nós temos 4 tipos diferentes, né? Nesse exemplo aqui, a gente vai utilizar o EMA, que seriam as médias móveis exponenciais, para utilizar a análise, para a gente poder fazer nossas entradas com base no padrão arco-íris. Esse primeiro que eu vou clicar aqui, ele vai ficar num período. O que seria o período? Vou até mostrar aqui, ó. O período seria o quê? No caso, a gente reduzindo, aumentando ele, vai ser a sensibilidade a alterações dos preços das nossas velas, né? Mostrado no nosso gráfico ali. Então, o primeiro período, se vocês quiserem anotar, isso é bom, tá? Para vocês poderem fazer suas configurações, né? O primeiro que eu colocaria aqui seria o período de 6, né? Que seria os 6 períodos aqui para a sensibilidade dos preços, né? Desse gráfico que a gente está aqui. Eu vou até botar ele de cor azul, né? Eu vou botar aqui. E esse seria o que? Ele seria a primeira parte do nosso arco-íris. Pode ver que ele traçou uma linha azul aqui no nosso gráfico. Eu vou fazer o que? Eu vou clicar aqui em indicadores e vou criar outro indicador, sendo que dessa vez eu usarei o indicador amarelo, né? Continuando sendo exponencial, onde ele terá 14 aqui, ó, que é o padrão de sensibilidade. Pode ver que, olha, gerou outra linha aqui, ó, a linha amarela para mim. E eu vou criar o terceiro e último para finalizar o nosso arco-íris, né? Deixa eu botar aqui as médias móveis exponenciais, nosso EMA, e ela será o vermelho. E esse meu vermelho eu colocarei no período de 26. Pode ver que ele agora tem as 3 cores aqui passando pelo nosso gráfico. Como funciona a análise desse gráfico, e para a gente saber a hora de entrar ou não, com a ajuda do nosso amiguinho queridinho arco-íris aqui. É simples. Antes de eu explicar aqui, vocês estão entendendo até agora as coisas que eu estou falando? Tá muito difícil? Tá muito fácil? Tá dando para acompanhar? Me diz aí, gente. Tá tudo tranquilo? Não tem ninguém dormindo? Alguém? Pulou? Tá de boa. Tranquilo? Tranquilo. Muita informação, fala. É normal, nome diferente é normal, mas a gente se acostuma com o decorrer do uso aí. É sempre assim mesmo. Fabrícia, Henri, Povo, vocês estão todos suaves. Isso aí. Ou EMA, que é como vocês vão achar lá, os média móvel exponencial. Aí é até bom eu utilizar as cores, né?
utilizar um EMA azul com período 6, o EMA amarela no período 14 e o EMA vermelho no período 26. Então vocês já sabem aí como vocês montarem o seu padrão arco-íris. Botei o negócio loucão, mas vamos lá. Então, com o seu padrão arco-íris aí. Então vamos entender aí. A Fabrícia, não sei se tá aí, não sei se todo mundo tá aí. Merlin não falou nada também. É que ele já conhece a técnica, ele tá guardando, tá quietinho. O Wesley eu acho que não tá mais na call, né? Pelo que parece, eu não sei. Que o dele não tem foto, deixa eu dar um toque dele pra ver se ele atende. Tá, o Ori já respondeu, a Fabrícia não. Calma aí, quem é que tá com o áudio livre? É você, O né? Cris Ari. Ah, beleza. Isso. Beleza. O Matheus agora. O Wesley voltou. O Wesley tinha saído. E mais alguém tá com áudio. Acho que é o Jeff. E o Wesley saiu de novo. Então deixa pra lá. E o Henry nem tá na call, né? Ele tá off. O Henry tá off. Então tá, vamos continuar. Qualquer coisa, não se preocupem que eu tô gravando, né? Depois eu boto no YouTube lá pra vocês e vocês pegam. Eu pus isso daí rapidinho, né? Então é bem tranquilo. Meu PC é bom, minha internet é boa, então dá pra jogar, dá pra fazer as coisas. Não é à toa aqui, né? Se eu mostrar minha área de trabalho, ó, a quantidade de jogo que tem nessa porcaria. Isso fora os da Steam. Então já viu, né? Então deixa eu voltar aqui. Tá. Caraca, o pessoal fala muito do Criptomoedas Brasil, meu Deus do céu. Jairton vai falar alguma coisa? Fala aí pra nós voltar. Calma aí, eu tô chamando de Jairton, mas. O seu nome é Jairton mesmo ou é Jean ou é Jean Jairton, sei lá como funciona o seu nome? Pô, meu PC não é tão bom não, cara. Eu só jogo Warframe no máximo, eu só jogo GTA V no máximo, só isso. Ah, Jean Ayrton, tá. Agora fez mais sentido. Então tá, chamar de Jean, muito melhor. A Fabrícia tá off também. Sim. Então, só ficou os homens agora. Então vamos lá. Então como funciona o arco-íris? Pode ver que ele tem as 3 linhas pra gente aqui. Vou usar um exemplo aqui. Toda vez que a gente olhar esse padrão arco-íris, ele mostra pra gente. Tio Patinhas, quem dera. Cara, tava em 62 ontem, cara. Só que eu zerei pra poder mostrar aqui pra vocês. Só que aí, um pouco antes de eu começar a call aqui, eu fiz um lance aqui no valor de 10k e acabei ganhando e foi pra 21 e pouquinho. Mas na minha conta de treinamento fica muito maior. Normalmente eu deixo minha conta de treinamento em 100 e pouco, por aí. Aí eu paro, vou testar outra técnica e zero ela de novo. Então vamos lá. Então o que acontece? Esse padrão arco-íris ele mostra pra gente a forte tendência de alta e de queda. Como isso vai funcionar? Pode ver que aqui ó, a gente está em alta, ó, ele está subindo. Como a gente identifica que ele está em alta olhando esse gráfico? Sempre, gente, anota isso aí. Pô, mas isso é teste, cara. Isso aqui ó, é a conta de treinamento. A minha conta oficial tá com menos do que eu gostaria que tivesse, porque eu tirei dinheiro de lá e quero colocar mais. Então, tá, vamos voltar.
Então, o que vai acontecer? Sempre, anotem isso aí, sempre que a linha azul ela estiver sobre todas, né, sobre a amarela e sobre a vermelha, né, e a amarela estiver embaixo da azul e em cima da vermelha, ou seja, a amarela estiver no meio, significa que a gente está numa tendência de alta. Sempre que a gente vê essas linhas, esse arco-íris com esse padrão de cor, azul, amarelo e vermelho, significa que a gente está em tendência de alta. Não, todas essas dicas que eu tô passando, cara, você pode usar em qualquer corretora, em qualquer um. Pode usar na Aiki, pode usar na Olimp, pode usar na MetaTrader, pode usar na Binance, pode usar onde você quiser, entendeu? Só que eu tô utilizando o Aiki porque o Aiki ele é muito mais simples e mais alto. Podemos dizer que é, ele tem mais liberdade para quem está iniciando, porque ele tem uma interface mais limpa e interface mais acessível. Um exemplo, a Olymp Trade. Eu uso a Olymp, né, gosto dela, porém ela é uma interface mais robusta. Ela já, para quem está começando, tem um pouquinho mais de trabalho. Porque, um exemplo, esses botões que a gente tem aqui mostrando, de indicadores, quantos indicadores eu tenho mostrando aqui, as ferramentas de gráficas, o gráfico, tudo isso fica de uma forma diferente nas outras e de uma forma muito mais difícil de você localizar, entendeu? Então, não compensa tanto. Oi? São 20 para as 7. Acordo. Tá. Então, gente, voltando. Vocês estão conseguindo entender até aí, né? Por enquanto, o porquê que eu utilizo o Aiki, né? Então, eu estou digitando aqui, ó. Então, pro mínimo para investir, se você for utilizar com dinheiro real, para quem está começando, começa com o mínimo, que em dólar seria 10 dólares, ou então em reais, que seria menos, né, do que seria em dólar, que seria 20 reais. Então, começa com o mínimo para poder ir treinando, entendeu? Para você poder ir praticando e chegar até onde, né, vocês consigam aí. Para depositar é moleza, que nem essa conta que eu tô aqui, ó, eu mexi nela, né, eu fiz a retirada, deixei só 10 para poder voltar uma estratégia com base nela, que eu vou mostrar até com a minha planilha que eu utilizo e tudo mais, né? E vocês vão clicar em depositar lá, ó, e vocês podem fazer por transferência, por cartão de crédito, o que vocês tiverem aí, boleto bancário, né? Quem não tem, né? O WebMoney eu não indico, porque o WebMoney pede até passaporte, você só consegue se você tiver passaporte, então é ruim. Então você vai lá, bota 20 reais e segue pro pagamento aí que vocês querem e pronto, seja feliz. Né? Você quer o boleto, gera o boleto, paga lá, espera cair e começa. Como o boleto demora, né? O que vocês fazem? Vocês esperam, só vocês esperarem enquanto vocês esperam, né, cair o reconhecimento do boleto lá, né, vocês vão lá e vão fazendo o treinamento, utilizando a conta de treino. Tipo, what? Então vamos voltar lá. Tá. Opa, tô perdido. Por quê? Então a gente sabe que sempre que o azul estiver sobre o, o amarelo e o vermelho, e o amarelo estiver no meio, né? Seguindo sempre a ordem azul, amarelo e vermelho, você sabe que a tendência é de alta. Ó, pode ver aqui, ó, a tendência dele tá sempre subindo. E o que acontece? Quando o azul e o vermelho tem intercedem lá, eles têm uma troca de posição, ó, pode ver que o azul está cruzando o vermelho, significa que ele está indo para uma grande tendência de queda, ou seja, você viu eles se cruzando, você viu que eles vão se cruzar, vocês vão lá e dão put, ele vai se cruzar, ele se cruzou, dá o put, que é certo de vocês ganharem, entendeu? Pode ver que em todas as vezes que se cruzou, ó, aqui, ó, se cruzou aqui, ó, olha lá, azul e amarelo se cruzaram, ou seja, tendência de queda, você deu put, ó,
você ganhou. Em qualquer tempo aqui você tinha ganho, entendeu? Então é uma forma de você analisar isso. Aí você espera de novo. Quando, vamos lá agora, quando ele se cruza e tudo mais, ó, pode ver que ele se cruzou aqui de novo, significa que a tendência de queda dele foi forte, porém foi, ó, pode ver que ele desceu muito, ó, a vela aqui, porém ele subiu logo após. Mas já pode ver que o amarelo cruzou o azul novamente. Logo, ele voltou a subir. Então aqui a gente dava um call. Então você dava o call e você ia conseguir o aumento aqui, você teria ganho novamente. Aí logo aqui no aumento, ó, ele começou a ter queda de novo, ó, se juntou aqui, que significa que ele vai ter uma tendência forte de queda. Eu vou dar o put de novo e vou conseguir ganhar a entrada aqui. Isso aí. Logo quando o ele vem e faz a queda, vocês podem ver que a gente vai ter uma ordem diferente das cores. Pode ver que quando a gente está em queda, ó, que nem aqui está uma queda, a gente pode ver que o amarelo, ó, pode ver que agora inverteu, ó, o vermelho está em cima, o amarelo continua no meio e o azul está embaixo. Isso significa que a tendência está de queda. Ou seja, quer dizer que está caindo. Pode ver que estava em queda aqui. Ele voltou a subir de novo. O amarelo e o azul se cruzou. Sei que está tendo uma grande tendência de alta. Então, eu poderia ter dado aqui o call, ó, e eu teria ganho. Eu espere sempre a interseção deles aqui. Espere sempre eles se cruzarem. Sempre o amarelo e o azul se cruzarem. Para você saber. Se tiver em tendência de queda, ou seja, com o vermelho em cima, azul e amarelo se cruzou, você dá call. Se ele tiver em queda, tiver em alta, o amarelo com, ó, aqui ó, outro exemplo, ó, um bem grande aqui, ó, ele caiu, ó, ele aqui tá começando a subir, mas você não vai clicar aqui porque ele tá subindo, ó, mas eles ainda não se cruzaram, ó. Aqui ele se cruzou, você deu alta, você deu put, ó, deu entrada aqui, ó, se cruzou nesse momento, você deu entrada, ó, deu de call aqui, ó, qualquer momento que você tiver dado, ó, você teria ganho, mas não pode demorar muito, ó, por quê? Porque ele pode ser que depois é que ele volte a cair, né? A gente não sabe, a gente não sabe a tendência, né? O que pode ser havia previsto e acabar sendo, a gente pode acabar sofrendo aí, tendo uma quebra e a gente perdeu o ganho. Então nunca arriscar muito alto, ó. Então aqui, ó, voltou pro alto, ó, pode ver que aqui já está indo em alta, ó, amarelo, azul em cima, amarelo no meio, vermelho embaixo, está em alta. Ó, aqui se ele foi se cruzar, ó, mas eles não se cruzaram, pode ver que eles mantiveram a mesma linha, eles não se cruzaram. Então você não faz o lance aqui, você espera, ó. Pode ver que ele voltou a se reorganizar todos. E você continua, ó. Espera, ó. Aqui deu uma cruzadinha, mas se você desse cruzada, ó, e você entrasse aqui, ó, você perderia porque ele subiria. Lembra, espera ele cruzar realmente, eles ainda estão juntos. Aí ele voltou aqui e se cruzou de novo. Aí ele cruzou e voltou a subir, mas como ele já estava em alta aqui, ele só teve uma breve quebra aqui, então a gente não considera. Então, ó, voltou, teve alta aqui e agora uma grande queda. Agora sim, ó, a gente viu, ó, que ele caiu. Porém, a gente viu que ele caiu, mas a distância entre a queda dele, a gente já estava previsto aqui, ó, que não seria muito alta a queda, ó, mas ó, se eu tivesse entrado aqui, ó, cruzou, dei o put aqui, ele teria descido, voltado e teria subido. Com o meu put aqui, eu teria perdido, né? Por quê? Porque subiu. Acontece. Porém, ó, se a gente fosse seguir, de todas as vezes que a gente fez ali, ó, a gente seguiu aqui esse caminho todo, a gente fez umas 6 aqui, né? Umas 5, 6 entradas ali. Todas elas foram certas. Apenas essa daqui que foi um primeiro erro. Ou seja, a gente teria 5, no caso aí seria 6, né? Um exemplo. Então a gente teria aqui apenas 5 por 1. Ou seja, a gente teria 5 acertos e um erro. Então, isso só seguindo o nosso padrão de Arquimedes, ó, ele voltou a subir, ó, pode ver que aqui ele ficou tudo muito próximo, mas você pode ver que o azul, ele cruzou o amarelo aqui e começaram a se separar seguindo a tendência de alta, ó, as linhas já na ordem, ó, quer dizer que ele já ia subir pra gente, cruzou aqui, dei call, ó, ganhei. Aí ele foi, ó, espero ele se organizar, ó, ainda não encostou, não cruzou em momento algum, ó, não cruzou, tá tudo em tendência de alta, ó. Aqui ele caiu, mas subiu de novo. Se ele visto aqui, ele caiu e eu desse entrada, eu teria ganho. Aí ele subiu,
Ó, cruzou, mas aí se eu tivesse cruzado aqui, ó, pode ver que ele ficou muito próximo uma linha da outra. Então quer dizer que se eu entrasse, eu teria perdido. Então eu continuaria esperando. Lembra que eu falei, né, que lembra que eu sempre falei, se tá muito próximo, não dá entrada que você tem chance de perder. Pode ver que eu teria dado entrada aqui, ó, e quando eu pra alta ele teria caído. Então eu teria dado empate aqui, porque eu dei entrada aqui e ele parou aqui, ó, na mesma linha, então eu teria dado empate, eu não teria nem ganho nem perdido. Aí esperava de novo, ó. Aí aqui ele começou a tendência de queda, ó. Cruzou, ó, se afastou. Assim que ele cruzou, ó, dei put. Dei put, ó, ganhei. Mesma coisa, espero. Ó, aqui ele tá indo, cruzou. Cruzou de novo, ó, pra alta aqui, ó. Cruzou. Subiu, ó, dei call, ganhei de novo. Vamos ver se agora aqui, ó, na atual aqui, ele tá bem pra gente, ó. Aqui ele tá separado, ó. Aqui atrás, vamos olhar no recente aqui, ó. O azul tava embaixo, ó. Tava embaixo, azul embaixo, vermelho em cima e amarelo no meio. Ó, eles ficaram juntos e se cruzaram. Ou seja, teve uma alta aqui. Eu podia ter entrado que eu teria ganho, ó. Aí eu vou esperando, ó. Agora foi pra tendência de alta, ó. Amarelo no meio, vermelho embaixo e tal, ó. A gente vai vendo ele se ajustando de acordo com o preço das nossas velas. Isso aí. Eu até botei lá em cima um exemplo mais prático disso, ó. Aqui, ó. Opa. O que seria até em português, né, no caso, que é o que às vezes fica, ó. Seria isso aí. Esse aqui. Call é acima ou para cima em português, dependendo do programa da corretora que você usa, e put é abaixo ou para baixo. E o cima seria sempre representado pelo verde e o para baixo sempre representado por vermelho. Então pode ver que a gente pode até dar uma esperada. Então, ó, ele se juntar e a gente faz a utilização. Obrigado, irmão. Com as músicas, não Ó, coloquei. Então basta ter a espera mesmo. Ó. Então tem que ter paciência, lembra que eu falei? Sempre tenha paciência. Que teria feito, ó, passou alguns minutos e você espera, entendeu? Você vai ser aos poucos, vai, porém você vai ganhar. Espera, depois quando ele entrar na tendência de queda, que os dois se cruzarem e você ganha. Então basta apenas esperar. Essa é uma das técnicas básicas que a gente tem. Né? Outra questão que a gente tem aqui vou até utilizar em outro ativo aqui, ó. Vou pegar um outro ativo, vou utilizar aqui. Vou pegar o AudiCAD aqui, deixa eu ver. Vou pegar o AudiCAD, vamos ver como está o gráfico. Tá, o AudiCAD aqui, eu vou tirar desse AudiCAD. Vou usar uma outra técnica que eu vou mostrar para vocês, que é a ruptura de nível local. Como ele funciona? Eu vou utilizar o exponencial de novo, porém o período dele vai ser em período 13, né? E a cor você pode colocar qualquer uma, eu vou botar branco para poder ficar mais explícito. O que vai acontecer? Tá vendo aqui que a gente tem nosso carro? Tá vendo que a gente tem ele aqui? Aqui a gente vai traçar, né, dependendo da tendência aqui dele, a mínima e a máxima dele. Um exemplo, quer ver? Eu tenho aqui, ele está em alta, né? Então eu vou traçar a mínima e a máxima. Vou chegar aqui, ó, a máxima dele foi essa daqui, né? Então eu vou traçar a máxima e vou traçar a mínima embaixo. Eu vou vir em linha, vou traçar a tendência. Ó, a mínima dele é essa daqui. Logo, vou traçar outra aqui, linha de tendência. A máxima dele é essa daqui. Aí o que vai acontecer? Eu já tenho traçado o meu máximo e mínimo dele, ó, o máximo e mínimo para essa tendência aqui dessa linha exponencial. O que acontece? Quando ela está nesse nível, pode ver que ela vai seguindo aqui. A partir do momento que ela ultrapassar esse mínimo e esse máximo, eu dou entrada. Ou seja, se eu definir a mínima e a máxima, se ele passar a minha linha, eu vou dar um put ou uma call. Se ele ultrapassar a máxima, eu vou dar um put, né? Eu vou dar um call, né? Se ele ultrapassar aqui a minha máxima, eu vou dar um call, quer dizer que eu vou acabar ganhando. E se eu ultrapassar aqui a minha mínima, eu dou um put,
Né, ó, pode ver aqui, ó, ele ultrapassou aqui, ó, tá vendo que ele ultrapassou? Eu poderia ter entrado ali, só que eu entrei errado. Ou você pode simplesmente, né, eu não gosto de fazer ao contrário. Tá vendo que sempre que ele sai, ele volta? Tá vendo que a tendência dele é sempre voltar? Então o que eu faço, ó, ele encostou ali, ou então ele vai sair, a tendência dele é voltar. Então eu posso dar um put. Né? Claro que o meu put aqui foi precipitado, foi na hora errada e tudo mais, porque eu já tinha andado a vela, podia ter jogado quando estava mais lá em cima, então tem chance dela terminar mais embaixo. Ó. Encostou ali na linha, ou então ultrapassou, ó, ultrapassou, tá vendo? Aqui, quando eu afasto, ó, ultrapassou um pouquinho. Tá vendo? Espero, vamos ver. Ó, tá seguindo. Ó, a tendência sempre, ó, ele encosta, ele desce, tá vendo? Ele encostou, ele sobe, ele encosta, ele começa a descer. Aqui ele tá com uma tendência muito alta aqui, mas ainda tem chance de eu ganhar. Pode ver, ó, sempre que ele encosta, ele desce, ó. Encosta, ele volta, ele sempre inverte. Então você só jogar o inverso. Se ele encostou aqui em cima, você joga o put. Se ele encostou embaixo, você joga o call, ó. Vamos ver, ó. Eu joguei o put lá, eu já ainda joguei, eu teria de ter jogado lá em cima, ou seja, foi em risco, ó. Vai dar 30 segundos. Vamos esperar aí, ó. Vamos ver se eu vou ganhar. Deixa eu ver aqui como tá, ó. Ele tá pra se cruzar, tá começando a fechar. Quer dizer que a tendência tá começando a ir pra queda. Ó, vai cair, opa, ele subiu. Vamos ver se ele vai normalizar, ó. 5 segundos ele vai subir, ele vai aumentar demais, quebrou. Ó, eu perdi porque eu também tinha entrado errado, ó. Pode ver, olha a sombra aqui, ó. Olha onde ele finalizou. E olha a sombra aqui. Se eu tivesse entrado aqui nele, ó, eu teria ganho, tá vendo? Então, acontece, ó. Aqui ele... Lembra que eu não esperei ele passar? Se eu tivesse esperado ele passar, eu teria ganho ali. Eu teria errado pra isso. Então, você sempre vai fazer essas análises. Aí você vai ajustando. Ele passou aqui, ó. O máximo dele passou isso aqui. E você vai traçando a linha e vai seguindo ao decorrer das coisas que você faz. Então, seria mais ou menos isso para vocês fazerem as análises até de início e tudo mais. Deixa eu até fechar aqui dele. Ó, aqui tá pra se cruzar, ó, vou esperar aqui, ó. Ou não, ó, vamos ver, ele tá voltando. Ó. Eu acho que ele não vai chegar a se cruzar agora não, ele vai demorar um pouquinho pra se cruzar ainda. Pra ele definir a queda aqui. Mesmo que ele esteja começando a fechar, ou seja, que ele está começando aqui, ó, ele vai fechar, ele vai voltar a tendência dele para queda, ó, provavelmente. Porque ele está seguindo o padrão. Na verdade o padrão dele está bem louco, tá vendo? Ele mantém queda, ele sobe, mas ele está mantendo a alta. Ó, tá indo se cruzar. Tá vendo que se cruzou aqui? Eu posso esperar ou não. Ele já está muito embaixo. Eu vou esperar até a confirmação de que ele vai ou não, ó. Vou esperar já preparando aqui. Deixar esperar para o próximo porque o tempo acabou. Ó, ele cruzou. Então eu posso dar a entrada aqui, ó. Vamos ver se ele vai voltar. E dica, sempre no horário de compra, tente pegar sempre quando tiver entre os 20 e 15 segundos faltando para você terminar. Aí você tem uma certeza, ó. Quer dizer que ele já está me mostrando que realmente vai descer. Vou esperar ele subir mais um pouco e vou dar o call, ó. Ó, cruzou, vou dar o call aqui. Quer dizer, o put aqui, ó. Vamos esperar, ó, viu? Podia ter esperado um pouquinho mais, viu? Foi afobado, podia ter esperado próximo dos 15 lá, mas tem chance dele descer, ó. Ó, já ultrapassou, quer dizer que ele vai cair. Vamos ver se ele vai cair mais do que aqui, porque eu joguei muito embaixo. Eu poderia ter esperado um pouquinho, ter jogado um pouquinho mais em cima, né? Que eu falei lá que eu podia ter esperado. Só acabei me precipitando e não esperar. Mas ainda tenho chance de ganhar, vamos ver. Ele vai descer, vai terminar esse daqui, vou jogar mais pra baixo, vamos ver. Ó, tá vendo que ele tá mudando pra queda aqui. Ou ele pode acabar subindo. Eu não tenho certeza aqui. Ó, ele vai subir, viu? Eu falei, ele ainda tá em tendência de alta. Ó, ele vai subir. A não ser que ele quebre muito e caia total. Mas que eu acho bem difícil de acontecer. Porque ele ainda tá numa tendência muito forte de alta aqui. Porque ele teve uma queda muito grande, então a tendência dele é ainda subir um pouco mais. Ó, então nessa daqui eu acabei perdendo. Ó, perdi bruscamente, ó. Ele só encostou e saiu. Entendeu? Porque eu falo sempre pra esperar. Ó, se eu tivesse esperado essa vela aqui, ó, viu? Eu não teria perdido. Então sempre espera um pouquinho pra você ter essa confirmação. Ou seja, eu perdi os 10 dólares ali pelo fato de eu ter me afobado. Entendeu? Eu poderia ter ganho ali, ó. Agora vou esperar ele se normalizar novamente ali. Vamos ver se ele vai mostrar alguma tendência aqui. Ó,
Tá entre os 15 segundos, eu vou ver, ó. Se ele cruzar ali, parecer que ele vai cruzar, ó, ele vai descer mais. Eu acho que ele vai descer mais, vamos ver. Peguei bem no limite. Entrei errado aqui, mas peguei no limite, ó. Vamos ver, ó. Lembra do pin bar, ó? Tem um pin bar aqui, ó. Ó, tá dentro, indicando queda, mas ele ainda não tá caindo, ó, tá vendo? Mas tá indicando queda. Vamos ver. Eu já perdi essa aqui também. Quer dizer que ele tava subindo, ó. Ele tava subindo muito. A tendência tá muito forte pra alta. Ó. Então foi contra a gente. Foi mais uma perda aí que eu tive, mas nada muito relevante. Até a gente se acostumar com as técnicas e como visualizar certo. Pode ver que ele está mantendo sempre um padrãozinho muito pequeno, uma resistênciazinha aqui, então a gente espera. Quando ele está muito aberto e vai fechar, show, tá vendo? Como ele vai atravessar. Como é que ele está mantendo uma resistência, ou seja, um padrão certo, tá vendo? Tudo muito próximo. Ele está tendo uma resistência dos valores aqui, a gente pode esperar mais, olha outros ativos. Ah, sei lá, vou pegar esse Euro GPB aqui. Aí, o Euro GPB, ó, o Euro GPB, ele se cruzou ainda há pouco, ó, subiu, eu teria ganho aqui, tá vendo? Se eu estivesse olhando, eu teria ganho. Vamos ver aqui, ó, NZD, USD. Ó, esse aqui tá bem aberto, ó, tá em alta total, ó. Pode ver aqui o quanto ele subiu, ó. Então, ó, tá em alta muito alta, a tendência tá muito alta aqui, tá muito forte. Então, brevemente ele vai cair aí de novo, ó. Ó, aqui ele tá começando a inverter, tá começando a aumentar a tendência, tá indo pra tendência de alta, ó. Ele tava em queda, ó. Agora ele subiu pra alta aqui, ó. Ó, tá subindo pra alta. Só espera. Ó, aqui, ó, ele cruzou de novo, ó, e parece que ele agora vai começar a cair realmente, ó. Parece, mas eu vou esperar mais um pouco, porque ele pode subir de novo. Lembra que aqui ele ainda tá no nível de resistência, ó. E se ele passar daqui, ó, quer dizer que ele realmente pode ser que ele fique. Se ele passar daqui, ele quer dizer que ele vai sair do suporte, da linha de suporte dele. Então quer dizer que eu sei que realmente vai descer, ó. Ó, tá voltando, viu? Tem que esperar. Como eu sei que tá tudo atingindo aqui e voltando, então não vale a pena eu entrar aqui, ó, viu? Eu esperei, tá mantendo fechado, então tem que esperar agora. Olha lá, viu? Ele já mudou em alta ali, eu teria perdido. Então a gente tem sempre que ter essas esperazinhas aí, aos poucos aí. Então é isso, gente. Por hoje é isso. De repente eu tire aí outro dia pra passar outras dicas aí pra vocês e tudo mais. Espero que tenha gostado aí. E nas dúvidas aí, pratiquem, né? Usem a conta de treino, pratiquem. Depois eu vou passar outras dicas de como utilizar gerenciamento gerenciamento de banca e tudo mais para vocês poderem fazer, ó. Então, e assim vai. Então é isso aí, galera. Valeu, vou até fechar aqui, ó, cancelar aqui.